Boa noite, gente. Vamos começar essa semana mais uma live dos 3 às quartas. Toda semana a gente tem uma live super especial, sempre com convidados e sempre com um tema diferente, né? Então, queria lembrar vocês que todas as lives, elas depois ficam disponibilizadas no nosso canal no YouTube, os 3 às quartas. Então, quem não assistiu a live, é só ir lá no canal do YouTube que vocês vão ter acesso. Tá bom, gente? Para começar o show dessa semana, vamos chamar aqui a nossa grande amiga Neuma Camargo. Boa noite, Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Sejam todos nossa, bem-vindos. nosso amigo Ciro Reis. Boa noite, Ciro. A todos. Boa noite, Ciro. Na verdade, essa semana a gente teria como convidada a professora Ana Paula Procópio, mas por uma questão de problemas pessoais, enfim, ela teve que resolver algumas questões, ela não pôde comparecer. Mas isso não foi problema, porque a gente convidou hoje a doutora Elielma Aires Machado. Ela é mestre em Antropologia Social, doutora em Antropologia Cultural, colaboradora do ProAfro UERJ, coordenadora da disciplina Diversidade Cultural e Educação EAD do curso de Licenciatura de Pedagogia do CEDERJ UERJ. Elielma, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Elielma. Boa noite, Neuma. Boa noite, Ciro. Boa noite, Carlos. E também como convidado especial, meu amigo Jorge Luiz Rodrigues. Ele é mestre em Educação, doutor em Memória Social, professor docente formação e formador da SEDUC, pesquisador do grupo ANB Jango, vice-coordenador do NEAB da cidade universitária de Macaé. Boa noite, Jorge. Prazer. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nelma. Boa noite, Ciro. Boa noite, Elielma. Bem-vindo, Jorge. Bem-vindo. Boa noite. E o nosso tema essa semana é o que é racismo estrutural, né? E eu não ia poder fugir dessa questão como primeira pergunta para os dois e, né, fazer justamente esse questionamento. Afinal, Jorge e Elielma, o que é racismo estrutural? Bom, racismo estrutural parte do suposto que tem uma ideologia, um conjunto de práticas que são sistematizadas e se tornam, de alguma forma, regulares. Às vezes elas são praticadas pelo Estado, também pela sociedade civil, e internalizam-se algumas características em todos nós. Então, de alguma forma, é uma ideologia presente, que persiste e que acaba por tornar um segmento historicamente discriminado, né, numa condição que, apesar das políticas públicas regulares, não são atendidos. Então, no nosso caso, na situação do Brasil, os dados estão aí para indicar, né, de alguma forma, como é que se mantém ainda hoje, apesar de ser uma grande parte da população, ainda estão a população identificada como negra, ainda se encontra num processo histórico de participação na sociedade de uma maneira mais ampla, né? Então, se tem uma presença, uma representatividade numérica, não tem a mesma presença e participação, principalmente nos cargos de poder. Jorge? Nelma colocou bem, basicamente esse conjunto, né, que acaba se tornando, né, algo naturalizado, banalizado e até de certa forma aceito, né, e que de alguma forma vai provocar desigualdade e exclusão para uma parcela da sociedade. E essa exclusão e essa desigualdade é aumentada a partir de preconceitos e estigmas, né? Preconceitos seriam julgamentos de valor que não retratam uma realidade, por isso que é um preconceito, é um conceito que ele não é um conceito adequado, né? Mas que, de alguma maneira, ele orienta práticas e ações. E ele também se aproveita dessa organização, criação de estigmas, né? Marcas que vão exclusão e vão trazer, né, de alguma forma, e é o caso que a população ela é negra, mas nos cargos de poder prestígio não estão representados na mesma proporção, né? Os negros são quem? São a maior parcela dos pobres, são a maior parcela dos que estão em situação de vulnerabilidade social, são a massa carcerária, tanto masculina como feminina, majoritariamente negra,
né, vítimas de, basicamente, né, as grandes desigualdades que a gente vê na sociedade brasileira, como falta de acesso à educação, saúde, são populações, basicamente, com fenótipo negro, com histórico negro, com uma ascendência negra. Né? Então, esse racismo estrutural, ele é uma construção que é histórica, é social, é intencional, né? Por isso que exige essa necessidade da gente discutir, conscientizar as pessoas de que o racismo existe, porque tem gente que ainda acha que racismo não existe, conscientizar as pessoas que é necessário lutar contra o racismo, né? Então não é um problema dos negros, é um problema da sociedade brasileira, e que é necessário que essa situação seja desconstruída e transformada, porque se a maior parcela da população está em situação de vulnerabilidade e desigualdade, a gente perde potencialidade, a gente perde muito da condição de se tornar realmente uma nação que tem um grande impacto positivo, né, no mundo cada vez mais globalizado. Né? Então, pensar nessas estruturas racistas, excludentes e desiguais também afetam a todos, todos perdemos. Né? Então, enfrentar, confrontar e transformar essa lógica racista é uma necessidade urgente para nós. Neuma? É muito bom a gente poder ter essa oportunidade aqui de entender como toda essa estrutura funciona, né? Que o racismo estrutural ele está ligado a muitas questões, né? São questões políticas, econômicas, culturais. Não é só uma questão de um preconceito formado contra um grupo específico, mas que é uma condição que permeia a sociedade, que permeia todos nós, por variáveis, né? por várias... chega por várias instâncias, né? Essa questão do racismo estrutural. Então, assim, é muito importante a gente ter a voz assim, de vocês, de especialistas, para a gente entender como, de fato, isso funciona e sair um pouco da base, que é um termo que a gente está escutando muito, racismo estrutural, mas será que todos, né? E onde a gente escuta esse termo, ele está sendo disseminado e falado como, de fato, né? Ele é. Então, assim, a importância do conhecimento teórico dessa questão. Né? E aí eu queria direcionar a minha pergunta para o professor Jorge Luiz, que nós temos... Eu andei lendo um artigo seu, e aí tirei assim, um conteúdo para trazer aqui para você poder trazer todo esse conhecimento aí para a gente, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, professor Jorge, as leis, né, de 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 traz essa obrigatoriedade da temática, né, da história e cultura afro-brasileira e indígena para os currículos, desde a educação básica até a universidade, né? Então, eles complementam aí o artigo 26 da LDB, demarcando essa mudança, né, essa inserção desse conteúdo. E eu queria saber de você, Elielma também pode contribuir, na sua opinião, assim, houve mudanças significativas, né, a partir dessa lei? De fato, essas leis elas estão sendo seguidas, né, no âmbito escolar? E quais os resultados que podemos ver depois desses 17 anos, né, considerando a de 2003? Então, eu queria saber... professor Jorge, aí, o que, na sua opinião, houve mudança significativa? Como é que está como é que se apresenta? Eu agora estou vendo que a gente semeia, né? Tu te torna responsável por aquilo que cativas, né? Você foi lá no artigo, agora vou eu ter que lutar contra mim, né? Você vai usar a minha semeadura. Olha, eu fui na fonte, viu? Eu fui na fonte de Jorge Luiz. Não, mas... Pois eu fiz esse levantamento, se eu não me engano, foi um artigo que eu apresentei numa mesa com 3 ex-orientadoras e uma amiga minha, nessa minha caminhada na academia.
né? Eu não sou professor por escolha, eu me tornei professor por necessidade, né? Rapidamente, assim, eu sofri um acidente em 2005, eu fiquei 2 anos hospitalizado, e aí em 2007 me recuperei, mas não podia mais voltar para o que eu fazia. Eu sempre trabalhei com compras e venda de varejo, mas eu não podia voltar para o meu antigo ramo. Ainda tinha política pública, né? Ainda tinha INSS, ainda tinha políticas voltadas para a formação do trabalhador, então eu tive um benefício de me requalificar, e aí eu já tinha graduação, eu tinha feito letras, porque eu gostava muito de ler. Na minha época, no meu ramo, não precisava de uma coisa específica, eu fui fazer o que eu gostava. E aí eu falei, bom, vou ter que dar aula. Aí até a professora brincou, falou, você vendia coisa, agora você vai vender conhecimento. Isso. E na faculdade eu tive o acesso a essa temática em uma das disciplinas da minha requalificação do meu diploma, né? A professora Sônia Santos, hoje ela está na Guiné-Bissau, né? Era professora aqui em Macaé, na Fafima, ela dava literatura afro-brasileira. E aí comentou na época sobre a lei era recente. E aí eu fui tomando gosto, e naquela disciplina eu fui entender o que eram os estudos negros, eu fui me encontrar, me entender o que era ser negro no Brasil a partir de provocações que ela trouxe na disciplina. E aí eu percebo a necessidade, por exemplo, de avançar na formação de professores, porque é na graduação, é na formação na licenciatura, a lei até ela não diz isso especificamente, mas está no corpo dela, quer falar sobre isso, né? Nos cursos de formação, em formação continuada, de tratar na formação, de habilitar o professor para tratar do tema. Porque você não vai fazer uma faculdade para aplicar a lei, mas você tem que saber naquilo que você faz, aonde, de alguma maneira, você pode contemplar o que a lei determina. Hoje, infelizmente, algumas faculdades ainda não fazem isso. Se isso acontecesse, o avanço era maior. Só que a gente tem hoje pós-graduação, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado, estudos negros, estudos africanos têm crescido, questão de políticas afirmativas, acesso de pessoas negras ao ensino, não somente médio, mas médico, técnico superior aumentou. Os avanços ainda são pouco visíveis, mas eles são importantes, eles são grandes. Não são na mesma medida que a gente gostaria. Ainda não são os avanços que a gente entende que deveriam acontecer. Mas até nesse artigo, quando a gente faz um levantamento, né, da participação de alunos negros, tanto no ensino médio como no ensino superior, terminalidade, programas de acesso, bolsa, a gente tem 15 anos, a partir da lei, um crescimento muito grande de acesso, de melhoria da educação negra. Então, tem muita coisa a melhorar, tá? Principalmente, por exemplo, essa questão da formação continuada, que na cidade universitária, no NEAB, a gente conseguiu colocar uma disciplina que é opcional para todo o campus, de todos os cursos da UF, de todos os cursos da UFRJ. Então, os graduandos têm essa oportunidade de refletir sobre a questão racial, né? A gente ofereceu essa disciplina durante 3 semestres, e a cada semestre a gente tem média de 80, 90 inscritos, jovens, não somente negros, mas também brancos, que vão começar a refletir, perceber e entender como é ser negro, qual a importância de se ter a questão racial problematizada, e perceber que eles podem mudar isso a partir de novas práticas, tanto não somente, né, na sua relação profissional, mas também na esfera social. Então a lei, se não fosse a lei hoje, a situação que a gente vê já seria horrível, e com todo esse avanço a gente está vendo que tem muito a crescer, mas a gente pode dizer sim, a gente avançou bastante, o saldo é bem positivo, mas ainda tem muita coisa para fazer e a gente com certeza vai conseguir. Um caminho ainda a percorrer, né? Eu gostaria de... Pode falar, Eliel. Gostaria de fazer um comentário. Tem uma certa contradição na lei, porque é obrigatoriedade no ensino básico, mas não tem nenhuma obrigatoriedade para o ensino superior. Então, no ensino superior, o que ocorre é que essas iniciativas têm grupos brasileiros, nas eletivas. Eu também tenho uma eletiva, né, de formação de professores, uma eletiva de questões étnicas raciais. Ainda é assim, né? Relações étnico-raciais. Não tem uma disciplina obrigatória sobre história e cultura afrodescendente e indígena nas universidades. Então, isso eu acho que ainda é um grande dilema, né? Porque você tem obrigatoriedade no ensino básico, não tem na formação. Se você não tem uma formação adequada
para isso, como é que você vai ter profissional que vai lecionar essa disciplina, né? Tem um outro contrassenso também na lei, que foi possível, né, ter uma participação de movimentos sociais, e a lei é super bem-vinda, mas que também é obrigatoriedade para algumas disciplinas, né, especificamente literatura, história e arte. Então, é outro problema, né, porque se é obrigatoriedade... Limita. Mas a obrigatoriedade tinha que ter uma disciplina para isso. Específica, né? Então, que se tornasse obrigatório, porque a ideia é uma recomendação que seja transversal. Mas nós sabemos que isso também, aqui na educação brasileira, um recurso muito utilizado é essa ideia da transversalidade, né, como um recurso recente, muito bem-vindo, só que ainda, se não tiver um departamento, nós sabemos isso na universidade, se não tiver um departamento, se não tiver um corpo docente, se não tiver um professor que foi aprovado para essa disciplina, vai virar aquela seara do tudo ou nada, né? Lembro quando comecei na pesquisa que fiz sobre ação afirmativa, que no meu argumento, assim, parte do... a própria Lei 10.639 é uma política de ação afirmativa, né? Na medida que ela tem uma política pública direcionada, pública e privada, direcionada para o segmento da população, e você reconhece que essa população precisa ser atendida, né? Então, nós estamos reconhecendo que a falta de reflexão, ou a ausência da reflexão qualificada, ela é essa educação racista. Então, a gente tem que ter mecanismos, de alguma forma, para... né, e só tem um jeito, que é ter uma educação antirracista. Então, para isso, teria que ter... não, meu ver, meu sentir, meu pensar, né? E não tinha me preparado para refletir sobre isso, até pelo convite. Mas, nas reflexões anteriores, que deveria ser obrigatório uma disciplina, que uma determinada disciplina que fosse em relações étnico-raciais, para que pudesse se formar nesse campo, né? E preferencialmente que fosse história e cultura, e aí cairia, né, na minha área, né, de ciências sociais, que eu acho que historicamente também tem se dedicado ao tema. Então, tem essa questão que eu gostaria só de pontuar, mas a abordagem que o Jorge Luiz fez é exatamente isso, né? E nós estamos falando muito das nossas experiências, também é uma outra questão, porque apesar de ter esse tempo, ainda tem aí um certo gap, né, no que diz respeito a ter uma organização sobre esse material. Então, ainda hoje, até porque nos últimos anos, principalmente, né, nós estamos tendo aí um certo conflito no sentido do desmonte de algumas políticas já instituídas, né? Então nós estamos vivendo esse momento. Mas tem que fortalecer realmente o argumento, a manutenção da lei e a obrigatoriedade, ela não é só uma recomendação, ela tem que ser um princípio. Muito bem, porque a gente, mais uma vez, a gente vem fazendo as lives, perpassando por vários temas, e mais uma vez a gente tem a comprovação do quanto é importante o investimento na formação do professor, sim, na formação básica desde criança, mas o quanto é importante na formação do docente. E se na universidade não tem essa obrigatoriedade, é exatamente o que você falou, o que o Jorge falou, como você vai trabalhar esse tema e trabalhar esse conhecimento junto ao seu público discente, né? Ciro? Que vou sair das leis e vou voltar para as representações e para os valores, porque eu acho que é uma questão crucial, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de um sistema que dá base, que basicamente é econômico, né? Mas que na sua representação, naquilo que vai internalizar nas pessoas, né, de todas as etnias, são valores e expressões que fazem a manutenção desse sistema que é amplamente desigual, no nosso caso, que é o modelo capitalista. Uma das principais ações, né, quer dizer, as ações afirmativas têm uma importância no sentido da representatividade. A representatividade, ela tem uma importância que é vital. No entanto, eu queria perguntar para vocês dois, até que ponto a representatividade avança sobre a questão estrutural. Quer dizer, se a gente ficar no plano das representações, e a gente deve, sim, colocar o plano das representações, porque ela tem um poder replicador, mas elas, por si só, não resolvem uma questão que é a mudança da estrutura econômica. Na opinião de vocês, até que ponto, quais são os principais impactos que as ações afirmativas, pela afirmação da representatividade, podem mudar
esse panorama da estrutura econômica, dessa estrutura que faz a replicação dessa sociedade tão desigual. Porque eu volto, né, a questão das representações dos valores, elas é que dão a formatação para as nossas relações sociais acima da economia, acima da estrutura básica que é camuflada nessa história toda que a gente conhece. Qual é o papel das ações afirmativas para, pelo menos, sacudir ou tentar desestruturar esse sistema tão desigual? Quer dizer, eu sei que não tem uma resposta específica para isso, eu estou falando de futuro, né, de projeção. Como sacudir essas estruturas para que a gente passe a representar e ter ideias mais igualitárias também para a sociedade? Eu gostaria de começar falando sobre as políticas de ação afirmativa como as políticas de reparação. Eu acho que o ponto fundamental é o reconhecimento, e principalmente por parte no nosso caso, né, por parte do Estado, da necessidade de uma reparação histórica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a importância das ações afirmativas para gerar e criar, novos caminhos, novas trajetórias, né? A partir do reconhecimento de que tem esse segmento que precisa de políticas particulares, apesar das políticas universais. O outro ponto é a questão da justiça, né? Justiça social. Então, se não houver um reconhecimento, medidas específicas, possivelmente esse campo da justiça social vai continuar esse déficit com essa população. E aí o que você chamou de representatividade no meu ver, é mais uma consequência do que a própria causa, né? E é uma consequência na medida em que o reconhecimento da diversidade é o que é a parte visível, em certo sentido, né? Porque o que se vê não são as políticas públicas em abstrato, né? O que se vê não são as leis em abstrato. O que se vê são pessoas, né, de carne e osso. Então, na medida em que você tem esse segmento que ocupa alguns lugares, que na universidade, nos mais diversos aspectos da vida social, você tem a possibilidade da visibilidade para essa questão. Então, penso que esse seria o ponto fundamental do que se chamou a atenção, né? Não tem uma resposta, mas presente e futuro só podem ser construídos, nosso presente e o futuro só podem ser construídos com medidas específicas que possa ter a possibilidade do próprio segmento se reconhecer nessas políticas. Então, daí é tão importante essa questão da visibilidade, né? Não só para o presente, mas sobretudo para o futuro. Não se sente representado, você não vai mudar corações e mentes. Então, as representações elas continuam sendo importantes e relevantes, principalmente no que diz respeito a ter continuidade de algumas ações. Penso dessa forma. Que assim pode-se contribuir de uma maneira efetiva para que se mudem as desigualdades históricas, mas ainda assim sabendo que não vai ser revolução. Então, as políticas de ação afirmativa elas têm poder revolucionário, mas ela não se constitui como uma perspectiva revolucionária por princípio, ao contrário, né? Como foi dito, é um mecanismo de reparação histórica, né? Não é um mecanismo de ruptura no que diz respeito à sociedade constituída. Jorge? Um ponto que ele toca que é muito importante é justamente isso, né? Essa representatividade, ela é necessária, né, por uma questão de reparação, né? Se você olha historicamente a construção do Estado Nacional Brasileiro, né, houve políticas de extermínio, né, tanto indígena como negro, né? Se a gente pega lá desde o século XVI, primeiro o extermínio do indígena e depois com o extermínio negro, né, a gente tem lá 1911, Congresso Mundial das Raças, o Brasil disse que ia exterminar, e a eliminar, né, o sangue inferior, tanto negro como indígena, no meio de sua população. Isso foi cientificamente tentado. A eugenia, práticas, né, de extermínio de grupos específicos de negros e indígenas, isso aí é histórico, isso aí é uma realidade. E aí a gente vê, né, como é bem colocado hoje. E continua hoje. Em diferentes práticas, com diferentes motivações. E aí você vê a representatividade. Qual é a representatividade que importa? Aí é uma das coisas que hoje o movimento
em suas diferentes abordagens e grupos, né, debate muito sobre isso, como até quem é contra as políticas afirmativas e tentam dizer que não tem racismo, né, como a gente vê hoje no atual governo, né, a representatividade ela pode ser manipulada. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha nos estruturas de poder, você não tem referências negras. Mas que referências? Referências como, por exemplo, a gente teve com o ministro Joaquim Barbosa, uma pessoa que viu que foi de afirmativas, que tinha mérito, sim, mas também foi agraciado com políticas que permitiram que se chegasse, porque é necessário reconhecer a necessidade de reparação, a necessidade de tratamento diferencial buscando a equidade, né? A igualdade enquanto ideal, ok, queremos que sejamos considerados iguais, mas somos diferentes. E na nossa diferença, na nossa diversidade, é necessária a equidade, o tratamento igualitário. Então, a equidade é a prática da igualdade. E isso os negros, os indígenas, não brancos, né, digamos assim, eles não têm esse tratamento equânime. Então, qual é a representatividade que importa? E hoje, isso aí para nós é importante ter isso muito claro. Porque não é colocar um negro para dizer que está sendo, entre aspas, democrático. Qual negro? O negro grande? Aquele negro que vai, como a gente tem visto, desconstruir, desrespeitar, desmontar aquilo que foi luta, que foi conquista de diversos segmentos negros, que colocaram, por exemplo, referências, pessoas. Então, eu não quero um negro qualquer, eu quero um negro consciente, eu quero um negro que tenha uma referência, eu quero um negro que tenha valor, respeito, verdadeiramente uma identidade positiva para se tornar uma luz, né, uma referência, né, para que outros vejam e falem, não, eu quero chegar lá. Eu trabalho com ensino médio, e uma das minhas turmas de filosofia, eu ouvi de um aluno negro, o que você vai fazer? Vou fazer curso técnico para embarcar. Eu falei, mas é isso que você quer? Todo mundo tem um sonho de ter uma profissão, você não quer ter uma profissão? Você nunca sonhou? E ele falou, professor, eu até pensei em ser médico, mas eu nunca vi um médico negro. Eu nunca fui atendido por um médico negro, e aquilo me tocou. E aí, quando a gente foi lá na universidade pública, num projeto de extensão, né, que o Carlos me deixou fazer, né, numa das parcerias que a gente tinha lá com o MEAB, eles foram para a universidade na semana acadêmica, falaram de eventos acadêmicos, eles viram eles fazendo medicina, fazendo nutrição, fazendo enfermagem, ele falou assim, caramba, eu também posso chegar aqui. Então, quando a gente pensa da representação, é a representação positiva, afirmativa, que vai trazer valor, reconhecimento, orgulho, e não uma representação, como a gente tem visto, infelizmente, né, de desconstrução, de abolição, de destruição, de conquistas. Né? A gente quer realmente mais negros, mais indígenas, mais mulheres nos espaços de poder e prestígio, mas que sejam conscientes, que tenham orgulho da sua identidade, que tenham verdadeiramente uma referência, um exemplo a ser seguido. Não simplesmente qualquer um lá, de qualquer jeito, para fingir que tem representatividade. Né? Como o ministro Sodré fala, ele fala da teoria da inoculação vacinatória. Né? Você bota o negro lá como você bota um vírus na vacina, num estado controlado, medido, né? Então é um negro, não é mais de um, você controla, ele vai ser uma vacina, não vai fazer mal, mas mais de um não pode, porque senão vai... Então você inocula aquela, entre aspas, né, solução, só para fazer de conta. A gente quer, a gente luta, e o movimento negro vai se fortalecer e vai resgatar, né, apesar da tentativa de desmonte, essa representatividade, esse acesso a espaços de poder e prestígio, a oportunidades de valorização. Né? A gente vê aí o Magazine Luiza sendo processado por membros do Estado contra políticas de afirmação. Então, assim, quando não fala branco, como vai ter problema? É algo que precisa... Travou aqui, Jorge. Jorge? Travou. Bom, enquanto ele volta aqui, eu vou... Ah, voltou. Era justamente sobre isso que eu ia falar agora com vocês, trazendo o assunto, puxando um pouquinho, tirando um pouco do campo das ideias, né, e trazendo um pouco para o nosso dia a dia, que é essa questão que recentemente a gente teve
em relação ao Magazine Luiza, que abriu vagas somente para negros. E aí houve toda uma discussão, até que ponto isso também não era preconceito, o tal do racismo inverso, enfim, levantou uma discussão enorme em relação a isso. Eu queria a opinião de vocês. É claro que a gente não pode esquecer que tem também toda uma questão de marketing e tal envolvido nessa situação, mas até que ponto vocês consideram isso, na visão de pessoas, né, que são profundamente envolvidas com isso, até que ponto vocês veem isso como uma ação afirmativa, como puro marketing? O que foi isso para vocês? Posso colocar uma pergunta? Sim, Posso? sim. Porque existe agora uma carona também nefasta, que é o fato de que, ao começarmos a desenvolver o conceito de racismo estrutural, as pessoas também acham que não tem a culpa ou não tem responsabilidade. Muita gente agora está dizendo assim, não, como é estrutural, como isso está internalizado em mim, eu não tenho culpa. Como se ele não fosse um sujeito ativo que pudesse despertar o seu espírito crítico e lutar contra esses preconceitos estabelecidos. Queria colocar junto com isso, porque quando alguém fala de racismo reverso, né, essas pessoas estão começando também a querer se apropriar de um conceito, né, que diz que está internalizado em todo mundo, que precisamos... O que, na verdade, Ciro, entrando nessa questão, assim, só para deixar bem claro, é um discurso que não tem validade alguma, né? Racismo reverso é uma das maiores bobagens. As pessoas usam. E aí, aproveitando, era só para... Eu acho que os dois podem ajudar a gente bastante nisso, fazer a diferença entre o que é o racismo estrutural e o institucional. Porque é uma confusão que as pessoas estão fazendo também. Aí vai junto. Embolei, mas vamos lá. Eu acho que é uma política de ação afirmativa, porque no sentido de que sendo uma política mesmo de uma empresa privada e destinada a um segmento da população. Tem, obviamente, essa questão de mobilizar também pelo marketing, mas só a possibilidade que pode se abrir com isso, para que outras empresas também possam adotar, e partir dessa questão de entender que, já que você tem práticas contínuas, né, que podem ser acionadas e mantidas por empresa, pelo Estado, com a intenção de conter um determinado segmento da população, se pode também ter para promover esse segmento da população. Então, nesse sentido, você falou de racismo reverso, eu lembrei, quando eu comecei lá nos estudos da graduação, falavam de racismo às avessas, que agora chama de reverso. Então, assim, não é, eu não vejo, eu acho que isso aqui é mais do mesmo, né? Eu acho que a possibilidade de se forjar, né, essa noção de racismo estrutural, no sentido da defesa, né, particularmente do Silvio Almeida, né, de uma maneira muito bem organizada, de ter seu livro reconhecido. Então, acho que isso é um dado de realidade. Mas, de alguma forma, o racismo estrutural não está agora, né? As desigualdades raciais já foram apontadas pela sociologia, e eu vou ter que recorrer, né, ao estudo inicial do Carlos Azenbalg, que lá na década de 1970 demonstrou, né, com dados estatísticos e uma questão muito bem, uma sociologia muito bem feita, de como é que no Brasil você tem desigualdades raciais que independem. E o que são essas desigualdades raciais? As desigualdades raciais são aquelas desigualdades que tem um segmento da população que, apesar das políticas universais, não é atendido, apesar da regularidade de uma determinada política, como já foi mencionado pelo Jorge Luiz, você retira né, que quando eu comecei também tinha um outro nome, dizia figuras exemplares, né, que também dizia isso, como se algumas pessoas fossem exemplo e outras não. E um pouco isso, né, serve de justificativa porque os outros não estão, né? E no decorrer da minha trajetória, eu já ouvi isso, né? Quando começou a defesa da ação afirmativa, as pessoas me perguntavam: por que você defende a ação afirmativa porque você nunca precisou? Eu digo, não é uma questão de necessidade, é uma questão de direito, né? E a gente não está falando de estado de necessidade, a gente está falando de ausência de políticas reguladas, destinadas a um segmento da população que historicamente vem se mantendo numa condição desfavorável. Então, assim, a gente não está... os conceitos, eles estão sendo atualizados e alguns deles
para o bem e para o mal, sendo banalizados, né? Então, acho que também tem que ter essa questão. Acho ótimo a gente conversar e ter a possibilidade de dialogar com um público mais amplo, mas não podemos perder a especificidade de que nós estamos falando de conceitos que foram forjados com um exercício muito poderoso de investigação científica e de dedicação, né? Não só no campo do direito, que a gente já falou das leis, mas também no campo da educação e na política, né? Então, assim, os movimentos negros têm uma atuação política, que não é de hoje, né? Então, até mesmo essa legislação, ela é fruto disso, né, de governos mais comprometidos com as causas sociais. Como eu já disse, não que teriam feito nenhuma revolução, mas entenderam, pelo menos, que haveria essa necessidade das políticas regulares. E toda política e todo princípio precisa ser acompanhado, né, constantemente avaliado. Então, acho que o que fica nesse caso exemplar, né, aí sim é exemplar, né, que no sentido de que é basilar, do Magazine Luiza, é a possibilidade que outras empresas possam fazer e de tornar esse debate mais amplo, porque aí o segmento mais amplo, né, dialoga com esse tipo de informação de uma maneira muito mais direta, e que nós ficamos aqui, cada um de nós, né, no seu universo quase que particular, trabalhando de uma maneira como o Jorge Luiz disse. Muitas vezes nós ficamos numa posição de restrição e isolamento, porque esse é um dado histórico, né? Você não tem um número grande de profissionais de uma determinada que você possa dizer que tem mobilidade social de um segmento da população com recorte étnico-racial. Então, até hoje você não tem nenhum segmento, né, que foi alçado e promovido a essa condição de acordo com o número que possa se constituir como um grupo, né? Então, nós temos aí os coletivos de estudantes universitários, nós temos os NEABs, e a regularidade do aparecimento de instituições dessa forma que pode, ao longo do tempo, trazer, sim, segmentos da população numa outra posição, né? E aí contribuindo criticamente para isso. Então, a meu ver, a meu sentir, a possibilidade de ter essa medida, ela vai muito mais nesse sentido, né? De poder possibilitar a reflexão. Sob o ponto de vista imediato, acho que não dá para avaliar se ela vai ser eficaz no bom sentido do termo, né? Se vai ser eficaz como se vai aumentar o número de executivos no Magazine, se vai aumentar, né? Porque não necessariamente a medida vem junto com mudança, né? Mas interessante que estão sendo feitas no sentido que podemos já identificar aí esses mecanismos que podem se tornar, quem sabe, populares em alguma medida. Então, acho que esse é o grande efeito, né? Novamente, não estou defendendo, nem eu particularmente, quando eu ainda não li os detalhes de como é que foi feito, e também essa questão da crítica, né, de uma ação do Estado, né, tentando, eu acho que também eu vou falar uma coisa e vou tentar, como o Ciro fez, vou tentar dizer porque estou falando, né? Há pouco tempo, mas eu acho que é saudável para a política ser questionada, né? Porque isso de alguma forma, diz da importância de ter essa medida. Então, assim, porque esses retrocessos, ou esse dilema, esse debate, torna, de fato, visível. Então, de alguma forma, aconteceu isso com as leis, com as primeiras medidas de ação afirmativa nas universidades. A gente teve uma ação direta de inconstitucionalidade, e foi isso que possibilitou que o Supremo viesse e dissesse assim, olha, não só é constitucional, como é recomendada. Então, acho que esse debate em si não... diferentemente, eu concordo com o Ciro, não dá um conforto epistemológico saber que está sendo feito esse questionamento, mas acho que é necessário que se faça, porque não fazer de alguma forma banalizar, porque a gente sabe que se mantém a resistência a essas políticas. Então é bom que apareça, e apareça onde elas estão, né? Que em todos os lugares, inclusive dentro do próprio Estado. Então, nesse sentido, eu não li os termos, eu estou muito interessada em ler, né? Porque eu tenho particular interesse em acompanhar essa questão desses debates. Eu fiz isso com política de ação afirmativa na minha tese de doutorado, lá em 99 a 2004. Então, eu tenho particular interesse nesses dilemas, porque quando surge, assim, a possibilidade de você ter todo tipo de discurso, né? E aqueles mais, pode chamar mais raso, no sentido de que são muito da ordem do dia, mas aqueles que são mais densos mesmo, que as pessoas se constituíram para fazer essa defesa. Então, é interessante que isso pode aparecer neste momento. Eu ainda não analisei os documentos também.
o convite veio um pouco, né? Então, estou recorrendo aqui à memória, mas se pudesse em algum outro momento, e se esse tema voltar, seria muito interessante analisar os documentos que estão sendo colocados que estão sendo construídos, né, nessa imbricação em relação a essa situação do Magazine Luiza. Curioso, só um segundo antes do Jorge, assim, o incômodo revela a existência, né? Quer dizer, o incômodo, ele revela a existência, ele tira o véu, né? Ele tira o véu, isso é importante. Vai lá, só para complementar, para o Jorge também fazer a colocação dele, é que a gente também diz que tudo isso aconteceu num momento de muita polarização, né? Em que algumas pessoas tomaram coragem de falar coisas que antigamente eram veladas, né? Não se falavam, e elas tomaram essa coragem de falar. Então, veio num momento muito particular da nossa história. Jorge? Eu concordo com ele, Elma, né? Eu acho que esses confrontos e conflitos eles são necessários, principalmente porque a gente tenha, de um lado, as resistências, né, e as oposições, mas também, de outro lado, isso é bom porque ele acaba provocando, e principalmente para o nosso movimento negro, né, para as nossas organizações negras, isso está criando uma certa possibilidade e oportunidade de se criar uma unidade. A gente ainda, infelizmente, mas também todo movimento social é assim, né, o movimento negro não seria diferente, a gente ainda tem um pouco essa coisa da luta muito dispersa, e essas ações elas acabam fazendo uma certa unidade, que isso é positivo, ao mesmo tempo que revela essas diferentes formas de oposição que são veladas, elas se revelam e nos permite confrontar e lutar para mudar. Mas eu, particularmente, com relação a isso, né, e eu vivi, né, esse ponto da ação afirmativa, a importância disso, eu vivi isso pessoalmente, né. Como eu falei, eu trabalhei em varejo durante 25 anos. Durante 20 anos eu era executivo. E em 2000 para 2001, eu trabalhava numa rede multinacional, que ainda está no Brasil, uma rede europeia. E eu fui impedido de ser diretor de uma loja, porque você vai crescendo na empresa e o último cargo era diretor. Tinha uma fila, né, uma ordem, e aí eu era o da fila. Eu era o próximo a ser promovido à direção. E eu não fui promovido. Simplesmente no dia que a gente fez uma convenção anual, eram feitas as nomeações dos diretores, eu não fui nomeado. E aí acabou a convenção, ficou aquela saia justa, né? Eu não saí nomeado e ficou aquele constrangimento. O colega que foi não entendeu nada, porque, tipo assim, como eu, não era a minha vez. E aí ficou assim, e agora? Resumo da obra. Eu cheguei no meu diretor, que na época era um europeu, e ele disse: Jorge, você não vai ser diretor porque você é negro. E como você é negro, na nossa empresa, negro não é diretor. Ser gerente está bom para você. Fica tranquilo, você é um bom gerente, está garantido o seu espaço. Isso foi em 2000. Só que naquele momento, eu fui confrontado, por exemplo, com a minha identidade. Certidão dizia que era parda, minha família é toda mestiça. Tem o branco, o sarará, o negão. E aí, a questão da identidade nunca foi um problema, mas ali era. Eu era negro. Para ser diretor, para ter um cargo, um salário, ações da empresa, carro, eu não podia. A minha cor me impedia. E eu simplesmente, 3 meses depois, entrei em depressão, acabei pedindo demissão, vim parar aqui na região norte fluminense, como consultor. Trabalhei em algumas redes. E descobri que essa prática nas grandes empresas, nas pequenas, acontece todo dia. Os negros eram repositor, é o estoquista, é o operador de caixa. Eu não tinha um negro, por exemplo, encarregado. Mas quem era mais competente, às vezes, era o negro, que fazia o trabalho encarregado, só ganhava e só mandava. Eu falei, gente, o que é isso? E aí eu fui estudar isso. Eu fui tentar entender como é que era isso de que você, né, depois na minha tese eu coloco essa experiência, é a coisa do teto de vidro, né, o blinding glass, você vai até um certo ponto, dali você não vai passar. Só que é um teto de vidro, né, é quase que invisível. Só que você não passa. Se não for a política de ação afirmativa, você não quebra essa barreira. Se não for a política de ação afirmativa, você não gera oportunidade. Ah, mas ela é suficiente? Não. Por quê? Porque essa grande empresa europeia, que ainda é uma grande empresa hoje, ela não desenvolve política de ação afirmativa, ela não tem negros no seu staff, nem médio nem superior. Uma outra empresa americana, no mesmo ramo, tem como política ter negros em cargos de chefia. É padrão. E aí você entra e você vê a diferença. Tem muitos? Não. Mas tem alguns. Tem alguma oportunidade. Eles vão ficar? Não sei. Então, a política de ação, ela é o acesso, ela é a oportunidade,
Mas a manutenção e o sucesso também é um outro caminho. Você acessou a cota, você entrou. Mas se você não tem políticas de manutenção e de sucesso, se você não tem regularidade, se você não dá condições, só a cota, só a política, ela por si só ela não resolve. Então, como a gente tem uma estrutura racista, como a gente tem uma estrutura que é discriminatória, que é excludente, que é machista, sexista, intolerante, isso acaba prejudicando, né, o sucesso, a eficácia da política. Ela é importante, ela é necessária, mas ela por si só, é como a Elielma falou, você tem que ter, mas você tem que manter, você tem que sustentar. Tudo bem, vão entrar 10 lá no Magazine Luiza, mas vamos ver daqui a 2 anos, 5 anos, quantos vão continuar lá? Ah, entraram 5, se tornaram 10 e foi para 15? Não sei. Porque também pode ser marketing, pode, mas pode, como disse, né, a proprietária. Ela se sentiu sensibilizada quando ela entendeu o que era o racismo estrutural. Então, pode ser que ela, nessa sensibilização, que é um dos passos que eu trabalho, por exemplo, na minha prática cotidiana, primeiro eu tenho que gerar a conscientização que o racismo existe e que ele tem que ser enfrentado. Depois eu tenho que criar uma sensibilização. O outro tem que se colocar numa condição de alteridade e entender que aquilo traz consequência, traz prejuízo, gera desigualdade. Para aí gerar um compromisso. Eu quero me envolver, eu quero ajudar, eu quero combater, para você gerar uma transformação. A ação de abrir a oportunidade é legal, bacana, louvável, mas ela por si só é só uma intenção. Vamos ver o prosseguimento, né, a manutenção e o resultado que isso vai trazer. Como política, ela não é de curto prazo. No Brasil, principalmente, então, é de médio a longo. É saudável. Eu digo isso porque eu vim do varejo, foram 25, metade da minha vida foi dentro do varejo. Hoje, não tem políticas afirmativas nas empresas de varejo assim, de grande monta. Tem algumas empresas que têm isso, mais na área de tecnologia, varejo não, né? E eu digo porque é um segmento que eu trabalhei durante 25 anos, né? E mesmo quando tem, eu, por exemplo, eu não conheço, né? Para não dizer que não conheço, entre aspas, né? A gente tinha 2 executivas negras em 2 grandes empresas de varejo no Brasil. Não sei se ainda se mantém, né? Uma é até o nome da minha filha, era a Raquel Maia, que é uma executiva negra de sucesso, mas ela é uma. E mesmo sendo negra, ela tem dificuldade de implementar a fiscalização afirmativa na empresa que ela tem o poder e o controle. Então, como a Elielma falou, são conquistas que se fazem, mas que precisam de muito acompanhamento, muita observação, muita crítica, para que elas não se tornem simplesmente um marketing, que não seja simplesmente uma intenção boa, mas que seja verdadeiramente ações que produzam resultados. Né? Aí a gente volta naquele tema da representatividade, mas que vai gerar equidade, vai quebrar essas barreiras, né, esses obstáculos que a gente tem e que precisa enfrentar. São 350 anos de desigualdade e de exclusão para negros e indígenas. Né? Então isso, acho que já passou da hora da gente entender que 70% da população precisa ter uma condição digna, né, de ter acesso à cidadania. E a gente vê que dentro da estrutura há as microestruturas, né, que vão minando quando é feito por marketing, por exemplo, né? Não, vamos aqui, essa ação para dizer que nós estamos admitindo, né, os negros. Quando isso é feito de uma forma, com uma intenção que não é verdadeira, a gente vê o quanto as microestruturas vão minando esse processo, e aí o que o Jorge falou, isso não evolui, né? Você não entram 5 e você vê 10 ou 15, né? Na verdade, vai retrocedendo, mas quando de fato acredita-se, né, nesse movimento, aí sim você vê uma evolução, né? Mas a gente tem ainda aí um movimento muito, muito lento, né? E pegando o gancho aí do que o Jorge trouxe... Só uma observaçãozinha rapidinho, a gente só está com mais 8 minutinhos. Então, eu vou pedir para que a Elielma e o Ciro tentem fazer a coisa, uma perguntinha bem rápida. Essa 1 hora é falso, essa 1 hora não existe. É fake. Vamos lá. Não, então, vou provocar mais uma vez o Jorge com o desafio dele ser mais rápido na resposta, né? Pensar mais rápido e responder. Mais uma vez, eu tirei aqui um trechinho lá do seu artigo, né? Que diz que a escola no Brasil
nas práticas educativas, conteúdos curriculares e relações desenvolvidas em seus ambientes e entre aqueles que nele transitam, acaba reproduzindo uma lógica de discriminação, fruto de uma hegemonia cultural de valorização da branquitude e desvalorização de padrões e valores culturais e não brancos, né, entre aspas. Explica rapidinho para a gente, assim, esse cenário dessa citação, que é do seu artigo. Mais uma provocada. Jorge até congelou, para falar isso rápido. Ele congelou até. Ciro, se quiser seguir aí, o Jorge depois... Vamos fazer o seguinte, então. O Ciro faz a pergunta a Elielma, porque como a Nema fez uma pergunta... Eu queria fazer tanta pergunta para a Elielma, queria falar do PROACO, enfim, vamos lá. Pois eu tinha outras coisas também. Vou fazer uma pergunta mais dividida, Elielma. Qual a diferença hoje, né, como a discriminação racial, e a gente está falando já dos sintomas, né, dos diagnósticos, né, como a discriminação racial afeta de maneiras diferentes ao homem e à mulher negra? Se você pudesse dividir de que maneira o impacto da discriminação racial atua de maneira diferente para os dois, né? Se a gente olhar para os gêneros, enfim. Então, tem uma chave de compreensão que também, não sei se vai se tornar moda, mas nos meios acadêmicos já estava sendo muito difundida, que é a ideia de interseção. Então, aí você tem uma intersecção, né? Que é essa questão de ser mulher negra e homem negro. Então, não é que se sobrepõe, mas você consegue identificar que com as desigualdades, as mulheres negras permanecem num patamar ainda abaixo dos homens negros. Isso porque se tem aí duas máximas, né? Duas ideologias que se mantêm ainda, que é o machismo e o racismo, né? Então, de alguma forma, isso pode ser identificado, e aí acho que é um dado bem de realidade, são os dados estatísticos, que você pode acessar qualquer dado, você vai ter lá, né? Quanto é que você tem a questão das desigualdades mantendo-se mais regulares, as desigualdades para as mulheres negras, muito mais do que com relação às mulheres brancas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que tem aí a interseção de ser mulher e negra, né? E de sofrer, de alguma medida, na mesma intensidade, essas duas ideologias, né? Então, que um pouco condicionam aí ainda como um efeito tão perverso para esse segmento. Isso não quer dizer, e aí, obviamente, que expõe, né, essa interseccionalidade, também expõe os homens negros. E aí, ainda temos mais uma, né, que é a geração. Então, de alguma forma, os homens negros jovens sofrem uma medida muito maior, né, do que o homem negro com uma idade mais avançada. Então, você tem aí várias interseções, que é gênero, raça, escolaridade e a questão da geração. Então, isso aí eu não consigo responder em um minuto. Então, o que eu acho que fica é uma recomendação, né? Você tem os trabalhos recentes da Kimberly Crenshaw, que forjou isso nos Estados Unidos, e ela vai identificar como é que os jovens negros lá se mantêm numa posição muito tido como com atividade criminosa, e como é que muitos jovens negros passam pelo encarceramento, né? Então, isso tem essa questão, que ela é regular, né? Então, o jovem negro faz a mesma coisa que o jovem branco, mas ele vai ter uma penalidade muito maior. Então, isso aí isso pode ser identificado de como é que o direito promove a justiça, promove essa regularidade, também no caso brasileiro. Acho que o Jorge Luiz até começou falando disso. Então, isso aí é muito identificado, né? E atinge de uma maneira bastante específica os segmentos a partir dessas categorias de análise que se sobrepõem às pessoas, né? Então, você tem pessoas carne e osso que, no decorrer da vida, vão ter ali medidas diferentes, né? Dependendo aí justamente dessa interseccionalidade desses ismos, né? Dessas ideologias tão intensas que colocam esse segmento em uma posição desfavorável, né? Então, é diferente, sim, mas, ao mesmo tempo, isso não dá para responder em 5 minutos. Acho que fica essa recomendação. Tem os trabalhos também, acho que da Lélia Gonzalez, que já, né,
que estão aí já dizendo isso de hoje, né, sobre o caso brasileiro, né, ele vai mostrar como é que as mulheres negras se mantêm de uma posição muito constante, né, e não é à toa que são utilizadas nessas funções ainda subalternas, né, principalmente associadas às práticas de cuidado e de serviços regulares domésticos, né. Então, você tem realmente uma diferença de uma... o Jorge Luiz contou a situação do aluno, né, eu quero ser embarcado, né, e aí, enquanto que uma menina negra vai sonhar fazer o quê? Né? Então, essas medidas, elas são regulares e são sobrepostas de uma forma bastante eficaz, e por isso que sejam construídas de maneiras também tão eficazes. Então, não dá para responder em 5 minutos, senão a gente voltaria àquele argumento do Moni Sodré, né? Não tem vacina para isso, a gente tem que mais... Não entendi? Deu para entender que a gente aqui responde. Que bom. Então ficou compreensivo, então acho que tem isso. Ficou sim, ficou. Ficou compreensivo, então tá bom. A gente pega os links depois e vai estudar. Vamos lá. Jorge, você conseguiu ouvir a pergunta da Neumann? É interessante quando a gente coloca justamente isso. Jorge. Eu estava ouvindo o Jorge, caiu de novo. Estava ouvindo. Estudante com os professores. Jorge, peraí que está travando um pouquinho. Peraí. Vai de novo. O Jorge caiu novamente. Uma pena, deixa eu tentar aqui. Mas, enfim, gente, eu vou deixar o Jorge, para quando ele voltar aqui, para ele finalizar. E aí, assim, eu queria que a Elielma fizesse uma consideração. Não, ele voltou. Peraí, voltou? Não voltou. Que a Elielma fizesse uma consideração final sobre essa questão, o que a gente pode, de que forma a sociedade ela pode ajudar mais a mudar essa realidade, né, que é tão difícil, né? E a gente vê isso, né? Eu vejo uma vez um questionamento de um aluno sobre cotas para mim, e ele falou, por que tem que ter cotas e tal? Eu falei, eu estudava em colégio particular, eu falei, quantos negros tem na sua escola? Aí ele começou, tem poucos. Eu falei, quantos negros tem no colégio público? Isso já mostra, né, que alguma coisa ali está errada, né? Ou seja, isso não é à toa, isso não é coincidente, isso tudo tem fatores históricos envolvidos, fatores sociais, enfim. Eu queria que... eu acho que o Jorge voltou. Jorge, antes que você caia de novo. Antes que você caia... A Elielma salvou. A Neumann que fez uma pergunta, eu queria saber se você chegou a escutar essa pergunta. Não, repete rápido aí, vamos ver se eu consigo. Então, vamos lá, Neumann. Passe bola para responder rapidinho. Resumindo o trechinho que eu tirei do seu artigo, como é que você pode explicar para a gente o cenário quando você cita lá que a escola também traz essa questão da desvalorização do padrão, dos valores culturais dos não brancos, né? Que ela vai disseminando também essa questão dessa diferença de uma forma negativa, né? Como é que você explica para a gente assim rapidinho esse cenário, que a escola ainda reproduz por exemplo, trabalho. Eu sou professor de língua portuguesa, então eu trabalho muito na esfera da linguagem. E eu falo para eles o seguinte, a gente fala língua portuguesa, que na realidade é a língua afro-indígena. Muito do que a gente fala, o nosso repertório linguístico que a gente tem, o nosso vocabulário, né? Todo mundo vai para a praia de sunga, todo mundo, né, gosta de um samba, de um batuque, né? Você, querendo ou não, você vai comer o seu açaí, né? Então, isso não é português, isso não é europeu, isso é afro-indígena. Os nossos valores civilizatórios são afro-indígenas. Só que, desde a denominação, como a Elielma colocou, né, não é uma disciplina tratando de questão racial. É tópicos de literatura, é estudo. Você não entra na improvisação. Travou de novo. A conexão dele não está legal.
Deixa eu... Tentar de novo, vamos lá. Elielma. Então, Elielma está voltando. Elielma, vamos lá. Ele está voltando, não? Não, tá não. Vai demorar um pouquinho, pode ir. Então, eu acho bom... Eu estou numa fase, né, que eu acho que a pandemia fez isso comigo, que eu estou num otimismo, porque quando você falou do seu aluno, eu fiquei feliz da vida que a oposição era escola, né? Então, uma escola pública e uma escola privada. Tomara, né? E tomara que se fale que os estudantes permaneçam na escola, né? Que esse é o lugar que eles têm que estar mesmo, né? O melhor lugar do mundo. Porque, de alguma forma, o que nós temos, que é também verificado pelas estatísticas, é que esse segmento também sai da escola com mais... A fragilidade educacional é muito grande para esses segmentos étnico-raciais, né? Então, que são historicamente discriminados. Então, se está na escola, se está falando de educação, eu estou defendendo, né? Esse é o lugar que eles têm que ficar. Porque, de forma geral, o que a gente tem é que eles não são na escola, né? Eles estão encarcerados, eles estão no não lugar, eles estão se constituindo como aquele segmento que no futuro vai ser o desempregado, estão num lugar estrutural de exclusão educacional, né? E, consequentemente, social, econômica e política. Quando eles estão na escola... É uma coisa, desculpa te interromper, é uma coisa louca, né? Porque mesmo com tudo isso que a gente vê, ou seja, a maioria dos encarcerados são negros, a maioria dos desempregados são negros, a maioria dos negros estão fora da escola, mesmo toda essa realidade gritando, as pessoas negam, né? É como se isso não fosse uma consequência de nada, fosse na verdade, a consequência do simples fato de que o negro não gosta de trabalho, que o negro é preguiçoso, ou coisa parecida, assim. Não consegue enxergar que isso é um efeito social. É mais do que isso, né? Mais do que negar, é naturalizar. As pessoas naturalizam isso, como se fosse um processo natural, mesmo histórico. É um processo... Então, não, ninguém para e pensa o que fazer ou como mudar essa realidade. Eu vou dar um exemplo. A Elielma dá aula no CEDERJ, eu dou aula no CEDERJ também, e eu tive num congresso de EAD em Teresina. E foi numa instituição particular de Teresina, tá? Eu entrei na instituição, e era uma instituição que dava basicamente aulas de medicina, fisioterapia, odontologia. E a gente tinha lá os quadros dos alunos formandos, né? Enorme, né? Um corredor gigante. Não tinha um aluno negro. Eu fui olhar um por um, e eu fui ver isso. Não tinha um aluno. Eram todos brancos, louros. Eu estou falando de Teresina, tá? Assim, eu estou falando de Teresina, não estou falando da Suécia, não estou falando de Teresina. Então, é uma elite branca que se mantém fazendo os cursos. Nesse sentido, mesmo que o Estado também atue, às vezes, de maneira dúbia, também não, atuando de maneira dúbia, né? Ou reforçando alguns processos econômicos, mas o Estado é o espaço que a gente tem de luta, de resistência, de transformação. É óbvio que a escola, a educação, ela não está livre da reprodução desses processos que a gente conhece, mas ela é o lugar também que permite uma luta ali, né? Uma luta para se mudar. A construção dessa identidade negra, né? Aí a gente pega lá o fio condutor da formação do docente para estar trabalhando nessa construção da identidade negra, porque mesmo, como a Elielma falou, ainda bem que a esfera da escola particular e pública, mas também quando ele está na escola e ele não consegue se reconhecer, né? Se ver. Então, a importância dessa construção, dessa identidade, né? Vou deixar o Jorge... Vou deixar o Jorge, mas só queria dizer assim, a importância da sua pergunta, Carlos, que é assim, o que a sociedade pode fazer, o que nós estamos fazendo? Esse exercício de parar, pensar, né, de fazer o dever de casa no bom sentido, ir lá ler o artigo do Jorge, né, que a Neuma fez, de ter essa possibilidade de um diálogo aberto, franco, direto, né, ainda bem que a gente está aqui, né, fazendo esse trabalho que é de fundamental importância, porque isso, assim, também temos que fazer, né? Nossas frentes são várias, as nossas lutas não são poucas, mas o exercício contínuo de manter, pelo menos, a possibilidade do nosso exercício profissional criticamente já é uma contribuição bastante efetiva que nós estamos dando. Então, acho que a sociedade só ganha quando a gente, todos nós só temos a ganhar toda vez que paramos para fazer isso aqui, né?
para dialogar de uma maneira direta e fazer a nossa parte no sentido meio trivial, mas eu disse que eu estou nessa fase, né? Que é quando é possível, né? Então a gente está possível fazer isso e é nisso que eu me pego, é nisso que eu acho fundamental. Segundo Paulo Freire, estamos numa tessitura de conhecimentos, né, Ilhéu? É nisso que estamos, né? Vamos lá. Jorge, tenta finalizar o que você estava falando. Eu, por exemplo, eu vou citar só 2 exemplos assim rápidos. A gente lá no NEAB, eu sou vice-coordenador, a gente propõe essa disciplina que é eletiva e muitos estudantes fazem essa disciplina. Ano passado, na oferta, muitos estudantes brancos, a maioria, inclusive, que fizeram a disciplina eram brancos, do direito, nutrição e enfermagem. E aí, numa das aulas que a gente faz troca, né, eu dou aula lá para eles na extensão, e eles vêm na escola e fazem oficina com meus estudantes, uma aula num grupo de 40, desse grupo de 40 eram 2 rapazes só e 8 moças, só 3 eram negros. E aí eu fiz a pergunta, quem é negro aqui? Não precisa dizer, só pensa. E apenas um a mão se identificou como negro, as outras 2 não. E no final da aula elas falaram assim, poxa, professor, eu preciso entender melhor o que é isso. Eu não sei o que eu sou. Então, essa coisa da construção de identidade, isso é muito importante. E aí, lá no NEAB, quando terminou, a gente propôs escrever um artigo para discutir racismo. A gente fez uma oficina dentro do polo para identificar, né, quem era racista. Os brancos do direito para fazer essa oficina com eles, experimento. E aí, o que aconteceu? O artigo deles, né, e de um outro grupo de meninas brancas também do direito, né, a gente conseguiu uma parceria com uma revista Afro-Africanidades, publicamos. Então, a estudantes brancos da graduação do direito, que é um curso majoritariamente branco, problematizando, pensando como o racismo é estrutural, estruturante, institucionalizado. E como eles, como jovens brancos, que seriam advogados, de que maneira eles estariam nas suas práticas profissionais, ter um enfrentamento, uma luta, uma contribuição para tentar reduzir, diminuir, eliminar, né, a consequência do racismo na vida das pessoas, principalmente negros. Então, como ele é uma forma, quando a gente discute, quando a gente abre espaço de diálogo, quando a gente tem essa abertura para entender que o problema não é a cor da pele, né, mas é o caráter, né? Então, eu não estou preocupado se aquela pessoa que está ali é branco ou preto, eu estou preocupado se ele tem caráter, se ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa idônea. Eu preciso de aliados, não importa a cor do meu aliado, né? Aquela história, eu quero que o gato casse o rato, não importa a cor do gato. Hoje a gente fica, não, quem é negro é meu irmão, quem é branco é meu inimigo. Não, não tem isso, né? O racismo é uma prática, tem negro racista, né? Assim também como tem brancos antirracistas. Então a nossa luta é contra o racismo, é contra as práticas racistas, é contra a estrutura racista. Não é contra pessoas ou cores ou orientações religiosas, de gênero, que seja. Então, pensar nisso e levar para os espaços educativos essa reflexão é que é o mais importante. E a gente tem, né, uma juventude aí que é muito engajada, com muita potência, aberta ao diálogo, e que a gente possa ter essas oportunidades, como ele bem colocou, né? Eu tive essas oportunidades com o Carlos lá, enquanto ele era gestor. A gente está tendo essa oportunidade lá no NEAB, né? Que as instituições de lá abriram um espaço e permitiram que a gente trouxesse essa discussão para o campus universitário. Então, a abertura de espaços é importante, o diálogo é importante, e aí a transformação vem, se Deus quiser. Gente, eu queria queria agradecer a presença de vocês, do Jorge, da Elielma, pedir desculpas, porque, como eu falei, a gente comentou antes, é um assunto que não dá para resumir, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempinho. Mas a gente se compromete, aí eu, né, para conversar com Neuma, com Ciro, para a gente tentar fazer uma outra live sobre esse assunto, e vocês já estão convidados para uma segunda parte, até porque a Melissa botou aqui, promete que vamos fazer uma parte 2, a gente faz a parte 2. Então, a gente faz a parte 2. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, porque, assim, é um assunto que realmente a gente não deveria estar falando, né? A gente já deveria ter passado dessa fase, mas, infelizmente, ainda tem que falar sobre. Muito. Então, eu que agradeço aí. Agradeço o convite e fico no aguardo do próximo. Isso. Obrigada a presença do Jorge. Elielma, assim, realmente tem muita coisa para a gente
a gente prepara a pauta e vai fluindo. A gente gostaria de ficar, né, falando sobre tudo que a gente elencou, que de fato é necessário, né, importante. Para não ser diferente, eu tirei uma citação do artigo do Jorge para a minha fala final aqui, que é do autor Januário Garcia, 2010, que eu achei fantástico. Existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. E aí fica para reflexão sobre toda a questão histórica que precisa resgatar, que ele trouxe muito bem aí, né? Obrigada pelo seu artigo, viu, Jorge? Já sou sua fã. Eu botei no grupo para os meninos, só ler o seu artigo, já virei sua fã. Eu quero agradecer primeiro... Ele travou de novo aqui, o Jorge travou novamente. Vamos lá, Ciro. Não, agradecer o Jorge, mesmo o Jorge ali congelado, vai chegar para ele as nossas energias aí. E queria mesmo agradecer muito a Elielma, poxa, que aceitou nosso convite aí tão em cima da hora, mas foi vital. A gente precisava ouvir você, ouvir um pouco a UERJ, né? A UERJ com os seus professores tem um papel fundamental nesse processo todo. A gente tem uma sociedade muito desigual, mas eu acho que toda vez que a gente convida alguém aqui, e hoje foi a Elielma, né? A Elielma falou que está otimista. E quando a gente ouve que alguém está otimista, não, e tem que estar, porque senão a gente é vencido, né? Senão a gente vai ser vencido. É o otimismo, essa luta não é para a gente, né, Elielma, né, Nilma? Né? Essa luta não é nossa, a luta é para frente. A gente trabalha para quem vai pegar isso lá na frente. A gente está preparando o terreno para aqui. A gente prepara. E não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Se a gente fizer uma retrospectiva histórica, a gente avançou. Né? A gente avançou. Mas há muito que avançar ainda. Né? Muito que avançar. E o que vale é isso. Se a gente está na história, a gente pode mudar a história. Não é isso? Então, agradecer novamente, Elielma. Valeu, turma. Elielma, eu vou te fazer um pedido que a gente faz toda semana, mas a gente não deu tempo de combinar, mas de repente não se sinta obrigada a responder. Que é o seguinte, toda semana a gente pergunta uma sugestão de livro, ou de filme, ou de site, sobre o tema que a gente está conversando. Você teria alguma coisa que poderia passar para a gente agora? Esse material, essas referências que eu fiz, eu acho que são importantes. Acho que Lélia Gonzalez, Angela Davis, toda essa discussão sobre feminismo negro que está aí, né, com as autoras jovens, eu acho que esses temas são. Em particular, você está pedindo, eu recebi hoje um levantamento bastante interessante do GEMA, que é o do IESP, né? Eles fazem levantamentos constantes sobre essa temática e hoje eles enviaram, inclusive, um link muito... Eu não preparei para apresentar, né? Mas faço essa recomendação. Tem material do Grupo de Ação Afirmativa, do IESP, que está disponível. Também tem o material do ProAfro, que a gente tem algumas iniciativas, alguns textos, algum material que você pode acessar, né? Também tem lá na UERJ também tem o material do ProIniciar, né, que também está lá, que são dados bastante interessantes, que podem ser acessados com muita facilidade. Essas são as minhas recomendações para hoje. Aí, para a próxima, eu faço a anotação e aí eu posso trazer a referência de uma maneira mais específica. Obrigado. Jorge, eu fiz essa... Tá me escutando? Fiz a pergunta para a Elielma, assim, toda semana a gente pede para o convidado dar uma sugestão de um livro, de um filme, de um site sobre o tema. Você teria alguma sugestão para dar? Olha, você pensando em filme, até nessa nossa discussão, né? Infelizmente é Netflix, mas eu acho que encontra trechos no YouTube. 13ª Emenda faz muito essa discussão, né, de como se constrói uma estrutura racializada, né, e excludente, racista, né? É uma opção boa. E tem o canal, por exemplo, Alma Preta, no YouTube, né? O Quebrando o Tabu também tem vídeos, né? Tem séries interessantes. Hoje a gente tem no YouTube um repositório com discussão sobre a questão negra muito bons, né? E se você colocar lá, principalmente, né? Coloca lá, Alma Preta ou Blogueiras Negras, né? São blogs específicos. Aí você tem, como a Elielma colocou, essa questão com recorte de raça e gênero, de raça e classe,
né? E aí a garotada entra lá, são vídeos que não são longos, são coisas que são bem objetivas, problematizadoras. Eu acho que é uma referência bacana que está acessível a todo mundo. Tá bom, gente. Ó, agradecer a presença de vocês. Uma boa noite a todos. A gente vai sair do ar, mas eu vou pedir para que todo mundo fique aqui, porque a gente sempre conversa um pouquinho depois. Então, uma boa noite para todos. E semana que vem a gente vai falar sobre Outubro Rosa, não é, Neumann? Isso, Outubro Rosa. Então, semana que vem... Boa noite a todos. Obrigada aí pela presença. Tá, boa noite a todos. Obrigado aí, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.